Bom, e eu vou usar alguns conectivos para conectar esses símbolos. Quais são esses conectivos? São os que vocês conhecem de lógica booleana. Negação, e, ou, e então. Então, vocês já devem lembrar aí da tabela verdade, o que é a negação de uma proposição. Bom, se eu tiver a proposição a negação de A, não A. Se A for falso, o que eu estou usando aqui 0 para denotar falso, não há, a negação de A é 1, que é verdadeiro. Se A for 1, a negação de A é 0. E no I, eu tenho duas proposições, A e B. O I, a conjunção de A e B, ela é verdadeira se ambos, tanto A quanto B, forem verdadeiros. Então, falso e falso dá falso. Falso, falso e verdadeiro dá falso também. Verdadeiro e falso dá falso. E verdadeiro dá verdadeiro. A mesma coisa para os outros. Vocês já devem conhecer, mas eu vou falar aqui rapidamente, né? Para o ou, aqui, 0 ou 0 dá 0. Falso ou falso dá 0. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro também. E o então. O implica, na verdade. 0 implica 0, dá verdadeiro. 0 implica 1, sim. 1 implica 0, falso. 1 implica 1, dá verdadeiro. Então, isso que eu mostrei aqui é a tabela verdade. Ela diz exatamente qual é o significado de cada um desses conectivos. Você pode utilizar essa ferramenta que está aqui nesse link, tá? Para fazer a tabela de verdade de praticamente, aliás, de qualquer fórmula em lógica proposicional. Tá? Então, eu tenho esses 4 conectivos: negação, disjunção, conjunção e a implicação. A negação, ela é usada para dizer que alguma coisa, que alguma proposição é falsa. Então, se eu tomar que a minha proposição A significa ele pagou a tal, se eu digo não há, eu estou dizendo que ele não pagou a tal. Da mesma forma, se eu tiver uma disjunção e eu tiver duas proposições V e A, que significam V, o carro é vermelho, e A significa o carro é azul, se eu botar V ou A, eu estou dizendo que o carro é vermelho ou o carro é azul, certo? A mesma coisa eu tenho para conjunção e para implicação. Se eu tenho P denotando que eu vou pagar lógica esse semestre e F denotando que eu vou ficar feliz no final do período, então P e F significa que eu vou pagar lógica e vou ficar feliz no final do período. Por fim, a implicação, se eu tenho as proposições C, se eu tenho a fórmula C implica L, eu vou ler C como se ele se formou em computação, então ele pagou lógica, onde C é ele se formou em computação e L, ele pagou lógica. É importante observar que nós temos duas leituras diferentes, certo? Para implicação. Quando eu digo que P implica que, eu estou dizendo que P é uma condição suficiente para que Q aconteça. Mas, por outro lado, eu estou dizendo que Q é uma condição necessária para que P aconteça. O que é que eu estou dizendo? Bom, vamos ver com exemplo. Então, olha só, se eu tiver exemplo.
Se eu tiver a seguinte situação, se ele se formou em computação, então ele pagou lógica. Quem é P? P é ele se formou em computação. E quem é Q? Q é ele pagou lógica. Então, é necessário pagar lógica para você se formar em computação. Que é pagar lógica, é uma condição necessária, certo? Vou botar aqui. É uma condição necessária para se formar em computação. Por outro lado, se você se formou em computação, eu sei que você pagou lógica. Então, ter se formado em computação é uma condição suficiente para ter cursado lógica. Todo mundo entendeu? Bom, eu uso os operadores, certo, para combinar diversos símbolos, diversas proposições. E vou construindo fórmulas cada vez mais complexas, tá? Até que eu possa ter fórmulas com 10, 20, 200 símbolos, não sei, 200 conectores. Vai do tamanho da complexidade do que eu estou querendo descrever. Esses operadores têm precedência entre eles, tá? Então, P implica Q e R se lê como P implica, abre parênteses, Q e R, fecha parênteses. E não desta outra forma aqui. Beleza? Q implica Q implica R é a mesma coisa que P implica, abre parênteses, Q implica R, fecha parênteses. Então, a precedência dos operadores é negação e ou implicação, tá?